Geraldo Alckmin foi escolhido por Lula para coordenar os trabalhos de transição. Normalmente, quem assume essa tarefa vira ministro e ganha importância no futuro governo. Dessa vez, pode não ser bem assim. Ao que parece, Alckmin não quer um ministério. Ao que parece, Alckmin não quer um ministério. Puta merda, vamos entender essa história. E para entender, a gente vai ter que ler a estratégia por trás das escolhas do Alckmin e do Wellington Dias para a transição e para o orçamento. O Wellington Dias, para você que não sabe, é senador eleito pelo PT no Piauí. Tô certo, Piauí? Me confirma aí depois, chat. Tenho quase certeza que é isso. Nesse contexto, Lula decidiu indicar Alckmin para coordenar a transição por uma conjunção de fatores. Vamos lá. Por que o Lula decidiu colocar o Alckmin na transição? Em primeiro lugar, porque o vice-presidente eleito se tornou um aliado próximo e é da máxima confiança do Lula. Também reúne qualidades técnicas e habilidade política para conduzir as negociações. Aí quem está julgando é o valor econômico, né? Por fim, ao escolher o seu vice, Lula não despertará não despertará ciúme no PT, porque ao escolher um quadro do partido, automaticamente ele deflagraria uma onda de insatisfação interna, porque vários aliados se sentiriam desprestigiados. Ao mesmo tempo, Lula já decidiu que o Alckmin não assumirá nenhuma pasta. Dessa forma, exime-se de especulações sobre o futuro ministério. Bom, tá aí. Então o Lula escolheu o Alckmin porque o Alckmin tem a confiança dele, porque o Alckmin, de acordo com o valor econômico, é capaz, e porque, escolhendo o Alckmin, ele não tem que explicar lá para a galera do PT porque ele escolheu o petista e não o outro. Dá para chegar para o PT e falar, não, galera, eu precisei contemplar nossos aliados, perdão. Mas vamos continuar lendo, porque a gente tem aqui a coluna do Rodrigo Tavares na Folha de São Paulo, imagino que dessa vez esteja com a Ana. Sim. Os riscos de o vice-presidente Geraldo Alckmin ser nomeado ministro. Assumir ministério representaria a desvalorização institucional do cargo de vice-presidente da República. A 3 de fevereiro de 2022, a mídia noticiou que Lula ofereceu a Alckmin o comando do Ministério da Agricultura. Foi a primeira especulação. Depois seria a Defesa, ou a Fazenda, até o Meio Ambiente. Nas próximas semanas, listas de nomes de ministeriáveis, aparecerão na imprensa como ansiolítico para todos aqueles que aguardam nervosos pela transição política. Mas, se convidado, Alckmin não deveria aceitar acumular o cargo de vice-presidente com o de ministro, por várias razões. Muito bem, então as informações do Tavares na Folha de São Paulo, Ana. Vamos seguir adiante aqui com essa conversa aí do Alckmin, ministro ou não, ao que tudo indica não, né? Ainda assim, figura fundamental dentro da transição. Bora para CNN Brasil. Uribe aqui. Uribe, mais cedo você estava desenvolvendo uma apuração, me lembro até que você comentou conosco, né, na CNN Rádio, a inicial que você já tinha colhido, que Geraldo Alckmin está sinalizando aí que se for da preferência dele, ele prefere não assumir cargo ministerial, né? Faria o quê então? Seria vice-presidente, que já é um encargo muito grande de Sidney Rezende. Eu esqueci desse detalhe, Uribe. Só isso. A gente pode ver Hamilton Mourão, que muitas vezes teve de assumir o comando do país. Porque a questão é que Luiz Inácio Lula da Silva, nas conversas que ele tem tido, e até publicamente, ele tem falado que no primeiro ano ele quer viajar muito para o exterior, retomar os contatos com a Ásia, com a África e também com a União Europeia. E que por isso quem vai cuidar da lojinha é Geraldo Alckmin. Então, Geraldo Alckmin tem dito nos bastidores que prefere, neste primeiro momento, ficar apenas como vice-presidente da República, negociando com alguns setores que têm um pouco mais de resistência a Lula. Mercado financeiro e agronegócio. Geraldo Alckmin já foi escalado por dirigentes petistas para uma infinidade de ministérios. Tem mais Geraldo Alckmin ministérios do que pastas na esplanada dos ministérios. Tem economia, indústria, agricultura e até mesmo Ministério da Defesa. Então o objetivo dele é cuidar da lojinha. Tem dirigentes petistas que defendem que para Geraldo Alckmin continuar na vice-presidência e poder ter uma função adicional, que fosse recriada a Secretaria de Relações Institucionais, que é aquela primeira porta de contato com movimentos sociais, com parlamentares e até mesmo com os setores econômicos da sociedade, e que ele podia fazer essa mediação, já que era a Secretaria de Relações Institucionais que ficava à frente do Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que será reabilitado pelo ex-presidente Lula.
há também uma questão que é estar presente no Palácio do Planalto. A gente chama da cozinha do Palácio do Planalto, que são aquelas pastas que ficam no quarto andar, acima do gabinete presidencial. Casa Civil, Secretaria de Governo, Gabinete de Segurança Institucional e Secretaria-Geral. Fica um lance de escadas do gabinete presidencial, apenas descendo um lance de escadas. E que para Geraldo Alckmin seria melhor estar despachando na vice-presidência e na sede administrativa do Poder Executivo, porque você pode ter um pouquinho mais de proximidade ao presidente e ascendência em decisões que são estratégicas para o país. Então, Geraldo Alckmin, nesse primeiro momento, quer apenas ser vice-presidente da República. Se ele, claro, for chamado para alguma pasta, para contornar algum quadro de dificuldades, ele não demonstrou resistências em aceitar. Bom, Tayana, da minha parte aqui, eu estou sentindo que o meu pessoal aqui mais próximo já está engolindo o Alckmin com um pouquinho mais de facilidade, Ana. Lá no começo o choque foi maior e tal, e aí tem os estágios do luto, já mencionados hoje pela Ana. Parece que o pessoal está entrando já na fase final aí da aceitação. Tem jeito, Ana? Pois é. Veja, gostar do Alckmin a gente não gosta. Vou deixar isso bem claro. Mas a gente precisa entender, e isso já valia antes da campanha e continua valendo agora, porque não é assim também, né? A gente faz de tudo aí para ganhar e depois, depois muda o discurso, né? Não dá. Então, desde antes, né, de antes da eleição, a gente já vinha dizendo isso. É preciso fazer uma frente ampla, porque a gente tem aí um perigo, né, muito grave, que é uma ascensão de um fascismo, a iminência, né, de um governo autoritário, né, de um golpe de Estado. Então, é preciso fazer uma frente ampla e é preciso que a gente repense os nossos papéis e consiga trabalhar junto para reconstruir e fortalecer a democracia brasileira. Então é nesse sentido que lá atrás a presença do Alckmin junto da campanha do Lula foi justificada. E eu consigo entender esse argumento, mesmo que eu não goste do Alckmin, não queira que o Alckmin comande coisa nenhuma e queira especialmente o Alckmin longe da minha merenda. Né? Dito isso, ele fez parte da campanha, fez um papel muito importante, realizou um papel muito importante, que é alinhavar os apoios, né, e as conversas necessárias, né, com as pessoas com quem ele tem ascendência. Nada mais justo e mais correto que ele também participe deste governo. Tem a questão do ministério aí, que é uma discussão delicada, porque daí entra, né, eu já ouvi umas conversas, daí põe ele no ministério, fica aquela situação chata, né, porque põe ele no ministério, daí, não dá para mexer nele, porque ele é o vice-presidente, ele tem uma, né, tem uma posição política, ele fica um ministério travado e tal. Me parece uma boa solução, assim, que ele esteja numa secretaria, que ele responda, né, que ele desempenhe essa função de articulação aí, e ele na equipe de transição, ele me parece também uma escolha realmente, né, lógica, né, do ponto de vista, de novo, dessa reconstrução de bases. Então não dá para acreditar assim que é uma situação, dá para a gente ter uma situação ideal, a situação que a gente gostaria que tivesse, enfim, é aquela que é necessária no momento, e no momento me parece que é necessário sim ter essa articulação entre partes diferentes do espectro político ali, que estão, neste momento, dando uma leve trégua para que a gente possa lidar com o perigo que vem aí, o Rei Gelado. Vocês lembram do Game of Thrones, né? Vocês lembram quando tá vindo lá o Rei do Gelo, Rei Gelado, sei lá o nome, Rei Gelado é do essa mistura eu nunca vi, Adventure Time com Game of Thrones. Ana, mas tem vindo, tava vindo lá, o cara todo mundo se junta contra, né?
Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.